Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa videoaula sobre o conteúdo de filosofia moderna e nós vamos compreender um pouco sobre a tendência ou a corrente filosófica do período, que era o empirismo, certo? Então, assim, nós vamos enfatizar o papel dessa corrente no período, né, através dos seus pensadores empiristas. Pois bem, nós vamos compreender na nossa aula de hoje que o empirismo é uma tendência, um movimento filosófico que enfatiza o papel da experiência sensível, certo? Que é a questão dos sentidos, do senso comum no processo de conhecer, no processo de conhecimento. E assim, diferente, né, do racionalismo que englobava teorias que enfatizavam o papel da razão, no caso os matemáticos, quem utilizava da lógica também, no caso aqui nós vamos utilizar dos pensadores empiristas, né, dos filósofos, cientistas que buscaram através da experiência dos sentidos, o conhecimento. E aí eles colocam enfoque justamente para essa questão do empirismo as ciências naturais. Mas esses pensadores, eles colocam também a questão de como o ser humano ele vai buscar o conhecimento pelos sentidos, a questão da aprendizagem, do conhecimento humano, e aí cada um deles tem uma visão diferente, certo? Mas também trabalhando a questão dos sentidos e quais são as ideias que eles colocam. No caso, nós teremos o Francis Bacon, o John Locke e o David Hume. E o primeiro pensador empirista que nós vamos estudar será o Francis Bacon, que era um nobre inglês que fez carreira política e chegou a ser chanceler no governo de rei Jaime I. Ele tem uma obra conhecida como Nova Organum, que critica justamente a lógica aristotélica por considerar o método de dedução inadequado. Ele fundou a teoria dos ídolos, né, para poder se chegar ao conhecimento verdadeiro, e também ele é conhecido pela famosa frase saber é poder. Francis Bacon, ele revolucionou o pensamento da época por propor uma teoria que era justamente fundada no senso comum, na experiência, na experimentação, baseando justamente nos sentidos humanos. Ele trouxe pensamentos além do que o Aristóteles, né, através justamente da lógica aristotélica, ele tinha proposto na antiguidade. Então, na época moderna, o Francis Bacon ele trouxe pensamentos indutivos, né, um método indutivo, que é justamente o início do empirismo moderno, que justamente se baseava na experiência prática. E a partir desse método indutivo se levava a um conhecimento seguro das coisas, né? Então, assim, diferente do método dedutivo, o método dedutivo, por exemplo, de René Descartes, que era um matemático, ele colocava a seguinte frase, que era penso, logo existo, né? Então, penso, logo existo é uma coisa dedutiva, é a partir daí que Descartes formulou as outras teorias, né? A partir dessa certeza, dessa premissa que ele começou a investigar as outras teorias. No caso do Bacon, não, ele diz que a partir da experiência, das coisas que vai sendo na experimentação, na questão prática, é que nós vamos chegar a uma comprovação de algo. É através da indução, certo? Então, tem essa distinção entre os dois. O método indutivo de Bacon primeiro partiu de uma experimentação de diferentes coisas. E a partir dessa experimentação foi que se chegou a uma conclusão, certo? Então, um exemplo é se abrir uma laranja, vai perceber que existem sementes. Se você abrir outra laranja, perceberemos que tem mais sementes. E se abrir 2, 3, 4, 5, 10, quantas laranjas, nós vamos perceber, através do método indutivo da experimentação, que todas as laranjas têm sementes. Então, o que o Bacon ele trouxe de diferente na época é que antes de formular uma teoria geral, uma conclusão que seja válida, é necessário primeiro passar pela experimentação. Observar várias coisas, vários objetos, vários fenômenos, certo? Deter-se mais as hipóteses, né? Aquela questão da metodologia científica. E aí, através dessa análise de vários objetos, várias coisas, repetidamente, várias vezes, é que nós podemos chegar assim, a uma conclusão, a um conhecimento que será válido. Então, Bacon, ele buscou
com o saber instrumental, com o método indutivo, algo que possibilitasse ele a ter controle da natureza. E aí, a teoria dele, ela vai se embasar justamente em fazer do conhecimento científico um instrumento prático de controle sobre a natureza, visando justamente a prosperidade humana. Francis Bacon, ele tem uma frase muito conhecida que é saber é poder. É justamente quando ele coloca que o poder do ser humano, ele se tem justamente na questão do conhecimento científico. Quando nós temos esse conhecimento científico, nós podemos nos proporcionar a ter um controle sobre a natureza, né, uma coisa que seja próspera, que tenha uma visão de prosperidade humana. E aí a gente pode perceber os avanços, né, técnicos da época que ele vivenciava, como a bússola, a imprensa, que para ele foram feitos que tinham prosperidade, né, que tinham como foco justamente o ser humano. E aí, nesse sentido, ele coloca que a ciência, ela deveria justamente valorizar a pesquisa experimental, porque assim proporcionava resultados, né, que eram objetivos, que eram em nosso benefício, né, em benefício humano. Bacon também formulou uma teoria, que é conhecida como a teoria dos ídolos, onde ele aponta 4 elementos ou 4 ídolos que atrapalham o ser humano em obter o processo de conhecimento correto e verdadeiro das coisas. Então, para ele, os cientistas, né, o ser humano, ele deveria se libertar das falsas ilusões, dos falsos erros que esses ídolos provêm na nossa mente. Nesse sentido, né, os cientistas eles deveriam se libertar dos ídolos, né, essas falsas noções que atrapalham a nossa mente para chegar ao conhecimento verdadeiro das coisas. E aí nós temos dentro desses 4 elementos percepções sobre a realidade que nós vivenciamos, e essas percepções são percepções erradas, né, falsas noções. E aí temos 4 elementos, que é o da tribo, da caverna, do fórum e do teatro. Basicamente, a tribo ela tem referência à natureza humana, a caverna é conforme os valores e a educação, certo? O fórum é relacionado justamente à comunicação, e o teatro é relacionado justamente às filosofias, né, superstições e tal. E aí ele vai descrever na obra sobre essas falsas, né, na obra Nova Organum, que é essas falsas noções que o ser humano ele tem, que atrapalham justamente nesse processo de conhecer. O primeiro ídolo, ou a primeira falsa ilusão, né, falsa noção, seria o ídolos da tribo, que é justamente fundado na própria natureza humana ou na espécie humana, que são aqueles preconceitos que circulam na comunidade em que o ser humano vive, as chamadas expressões cômodas, né, e não questionadas, que para ele, para Bacon, seria justamente a astrologia, que seria uma falsa noção, uma falsa ciência, certo? A segunda falsa noção, ou o segundo ídolo, é o ídolos da caverna. É onde ele coloca uma alusão à caverna de Platão, né? Esses ídolos da caverna são provenientes de cada pessoa como indivíduo. Onde ele coloca justamente aquela questão que a pessoa tem uma visão de mundo, a pessoa se fecha uma visão de mundo com base nos valores, na educação, nas crenças que se tem em vida. Então ele coloca justamente na obra que as pessoas têm uma caverna ou uma cova que intercepta ou corrompe a luz da natureza. Seria justamente a questão de como as pessoas têm esses valores e essas crenças como algo verdadeiro sem buscar novos pensamentos, novas ideias sobre as coisas que estão à sua volta. O terceiro ídolo é o ídolos do mercado, que justamente decorrem das relações comerciais, né, dos relacionamentos, das formas de se comunicar. E aí, essas formas de se comunicar se tem como base as palavras, certo? Então, sem perceber, as pessoas têm, por meio das palavras, um efeito perturbador na linguagem, né? O que distorce justamente a realidade das coisas que vivenciam. Um exemplo que ele coloca aqui é sobre o método, né, a teoria de Aristóteles sobre o motor imóvel, que mais na frente o Tomás de Aquino, na época medieval, ele também refutou e formalizou, né, sobre as provas da existência de Deus. E aí o motor imóvel de Aristóteles, para ele, não é um pensamento, né, por meio da leitura de
de Aristóteles não é um pensamento filosófico, e sim um pensamento teológico. Eles colocam ali a evidência de Deus nas coisas. E isso aí, digamos, criam falsas noções, e as pessoas elas não buscam fatos verídicos, né, fatos científicos. O último ídolo é o chamado ídolos do teatro, que se assemelha a superstições e também são tidos como diversas doutrinas, né, filosóficas. As pessoas elas têm filosofias de vida. Então, assim, os ídolos do teatro eles são ligados a uma superstição, a uma visão religiosa ou uma filosofia de vida. Para Bacon, a superação, né, o desligamento, deixar de lado esses ídolos é quando o ser humano ele realmente chega ao conhecimento verdadeiro. Então, o ser humano ele precisa se permitir a superar e a deixar de lado esses ídolos, né, essas falsas noções que interrompem eles de chegarem a um conhecimento válido, a um conhecimento correto e verdadeiro das coisas.